Hã? É, mas é problema do ônibus do Caxias. Bom, a segunda questão ela também ela podia determinar as projeções de U sobre V e a projeção de W sobre W'. Já deixei aqui no quadro, mais ou menos como é como a gente vai trabalhar essas projeções. Então, para não ter a dúvida na hora de entender como que é a leitura da projeção, eu entendo que essa sigla significa projeção de U, a projeção daquele que está no superior, sobre aquele plano inferior. Então, quando a gente faz a leitura, a projeção de U sobre V, a projeção de W sobre W'. Tá? A partir disso, só a gente fazer a execução do produto escalar nesse T2. E aqui é o meu vetor V, 0, 1, 0, 1, 1, multiplicado por vetor V, 0, 1, 1. Bom, o produto interno, então, entre U e V, a gente fazer a multiplicação.
Bom, como já falou, calcular a norma do produto vetorial, é isso? Isso. Você já tinha calculado aí? Já. Bom, a nota do produto vetorial, a gente já tinha calculado o produto vetorial com o Johnny e encontramos o vetor 1 menos 1 e 1, que é o vetor dado livre, que também é o vetor dado. Então, para a gente calcular a norma, é a raiz quadrada do x ao quadrado mais o y ao quadrado mais o c ao quadrado. Então, raiz quadrada mais 1 mais 1 é igual a 3. Tudo bem? Aí? Vou fazer o bicho? Não? Você vai fazer? Não, vou fazer o bicho. Tá. Não, o bicho eu acho que não cai na prova, né? Que a gente tinha falado. Acho que vai parar, né? Produto vetorial, não foi? Vocês lembram? Você falou isso? Na última aula ele deu produto bicho, mas acho que não vai cair. Mas assim, suma a letra D dessa questão seria pegar o vetor W1, vocês já calcularam Na letra A, a letra A, e fazer o produto interno com o da da. W. Porque o produto misto só é W interno U V. Quem é esse cara aqui que vocês calcularam na letra A? Chamaram de quê? W'. Então é o produto interno do W com o W'. Isso aqui a gente tem produto interno de W, U e V. É o X1, X2 mais Y1 vezes Y2 mais Z1 vezes Z2. Já tem 4. Bom, o produto vetorial a gente já tem calculado da letra A, agora é você. Correto? Lembrando que quando a gente calcula o volume, a gente tem que lembrar de utilizar a norma. Tá? Porque a gente pode encontrar o resultado negativo, mas se a gente encontrar o volume, e o volume não pode ser negativo, assim como a área. Tá? Então, fazendo uma explicação desse produto interno, o produto vetorial que a gente encontrou. É o próprio vetor, não vai fazer nada.
questão interessante é que, quando eu estou falando desse tópico de plano reto, tipo, bastante atenção para isso, né? Porque isso é uma lista de prova, então acho que essa questão ela tem que ter esses subsídios que vocês viram, do tutorial, do escalar, e traz para essa questão dos planos e das retas, que são interessantes para a prova. Só que considere os pontos A, B e C, então dá 3 pontos. E os vetores U igual a B. Você tem uma notação que eu não lembro de a gente ter tratado assim, mas fácil de ver, né? Segmento de reta orientado sai do ponto A, vai em direção ao ponto B. E aí, a nossa interação entre esses dois pontos, que é a interação de coordenada. Então, o vetor U e o vetor V. E a questão indica um plano, uma letra grega aí, que era com I maiúsculo, Eu acho que é pi, né? E contém os pontos A, B e C. Então, com esses 3 pontos se define um plano. E esse plano aqui. A letra A, eu fico para esquentar motores. O vetor U é paralelo ao plano π e o vetor V. O que vocês acham? Posso afirmar que esses vetores são paralelos ao plano? Tá, eu tenho que fazer o produto interno e dar zero. Para usar o produto interno para identificar o paralelismo, a gente faz para identificar o paralelismo entre 2 vetores. Então seria um vetor com outro vetor. Aqui está falando do vetor somente U em relação ao plano. Então, assim, seria uma estratégia possível? Sim. Mas a gente teria que identificar um vetor aqui no plano e, a partir desse vetor do plano possível, comparar com o vetor U. Essa talvez não seja a estratégia necessária nessa questão. Essa letra é muito mais de visualização, para que vocês possam enxergar o conceito por trás. Uma forma de vocês fazerem isso, e eu vou desenhar aqui de uma maneira um pouco sem grandes. Não é mestrias, assim, sem grandes requisitos. Eu não estou considerando o sistema cartesiano perfeito, é só para representar isso. Então eu tenho aqui um plano qualquer, eu estou chamando ele de π, e a gente sabe que esses 3 pontos estão nesse plano. Você pode afirmar. Então eu tenho aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C. Quem é o vetor U? Ele vai de ponto a que ponto? A pro B. Quem é o vetor C? Não, vetor B. De A a C. E esses pontos são vetores. São vetores que saem da origem, pode chamar uma origem aqui, que ligam a origem a cada um deles. Então fica bem claro aqui por esse desenho que tanto U quanto V, uma linguagem mais corriqueira, elas estão em cima do plano. Sabendo disso, posso afirmar que eles são paralelos a esse plano? Essa é a ideia. Como esses vetores U e V são gerados por pontos que pertencem ao plano, eles são paralelos ao plano. Se eu tivesse um ponto, sei lá, um ponto D aqui em cima e um vetor W que sai do A e vai para D, esse ponto D pertence, é paralelo ao plano? E aí? Sim ou não? Sim ou não? Não, por quê? Perpendicular. Ele pode ser perpendicular, mas eu sou paralelismo.
Paralelismo não tem, certamente não é. Porque ele está ligando dois pontos, onde um desses pontos não pertence ao plano. Mas como U e V são vetores que ligam três pontos que pertencem ao plano, a gente sabe que eles são paralelos sim. Certo? Você entrar. Se o vetor for quadrado, se o vetor pertence ao plano, ele vai ser sempre paralelo. E aí a pergunta, e aí a questão que vocês podem pensar, porque o vetor ele gosta muito da questão de justificar. Até para a gente poder pensar e quando a gente for questionado, a gente poder responder. Quando eu estava pensando nessa resposta, nem pensei na questão de desenho não. Ele fala que tem os três pontos ABC, tem os vetores U formado por AB e V formado por AC, e ele afirma que os pontos A, B e C estão no plano. Então, eu comecei a traçar a resposta através de argumentos. Se A, B e C estão no plano, ponto B. Se o vetor U e o vetor V são formados por pontos do plano, consequentemente, esse vetor está no plano. E aí, trazendo o que o colega falou, se uma coisa está no plano, ele é paralelo a esse plano. Então, essa seria uma justificativa que provavelmente o Vitor aceitaria, escrito através de argumentos, ou através de desenho, que você faça alguma explicação menor ali, entendeu? Mas essa é uma coisa. O próprio enunciado já te dá argumentos para poder justificar a questão, entendeu? Então, ter esse olhar também, porque às vezes a própria questão já te dá algum direcionamento de como pode ser resolvido. Tá? Vou colocar ali para mim. Deixa eu apagar aqui. Todo mundo já confiou aqui? Pode apagar aqui? Tá fazendo? Mas eu vou apagar aqui para tirar esse bastante disso. Tá. Se tiver dois pontos fora do plano, Aí é um outro caso. Você poderia fazer assim: ter dois pontos aqui, um ponto E e um ponto F. Esse vetor pode ser paralelo a esse plano? Pode. Né? Aí a gente teria que pegar o vetor normal desse plano e ver se ele é normal a... e aí a gente pode fazer assim, ó, essa aqui é o vetor normal. Translado esse vetor normal ou faço alguma coisa parecida e comparo se esse vetor normal, você lembra que o plano é totalmente definido pelo vetor normal a ele e um ponto dele. Então, se eu sei qual é o vetor normal, eu sei qual é a direção desse plano. Esse vetor normal me ajuda a saber a direção dele. Se o vetor normal é assim, eu sei que esse plano é algo conforme o meu braço está fazendo. Se o vetor normal é para lá, então eu já tenho que acompanhar o vetor normal, certo? Só que ele pode ser aqui, com essa direção, ou aqui. São dois planos diferentes. O que vai definir qual é a posição deles? É um ponto que pertence a ele. Então, sabendo o vetor normal e sabendo um ponto, eu consigo definir esse plano. Beleza? Mas como eu quero comparar ângulo, eu estou comparando direções. Então, para comparar esse vetor EF, que não tem nenhum dos dois pontos pertencentes ao plano, eu teria que pegar o vetor normal desse plano e verificar se esse vetor aqui é perpendicular ao vetor normal. E aí, como a gente faz uma comparação de duas coisas para saber se elas são perpendiculares? Dois vetores. Produto interno. O que é o zero? Tem que dar zero para saber que eles são perpendiculares. Produto interno. Isso aí. Então, o produto interno desse vetor normal com esse carinha tem que dar zero. Que não é o caso, porque não trabalha nada. A letra B dessa questão pede para determinar o produto vetorial entre U e V. Para ganhar tempo, eu vou escrever assim. Lembrando, produto vetorial, a resposta vai ser um número ou um vetor? Vetor. Você já tem que começar a questionar isso. Minha resposta tem que ser um vetor.
Então vamos lá. Eu decorei a fórmula. Bom, tem uma fórmula. Então vocês terão no vídeo. Então vai ser o U. Eu vou botar uma outra anotação diferente do Jones. Jones usa A, B, C, A1, B1, C1. Eu usei Y, X, Z, então vai ter um mar de anotações. Muda ali. Está assim. O vetorial V é igual a Y do vetor U vezes Z do vetor V menos Y do vetor V vezes Z menos. É interessante ver que a coordenada Y sempre tem um sinal invertido, dentro de entender. Menos X do vetor U vezes Z do vetor V mais X do vetor V, Z do vetor U, vírgula, estou descendo pelo corpo. X do vetor U, Y do vetor V, menos X do vetor V, Y do vetor U. Vocês não devem colocar os valores aí para eu entender. Coordenada Y do vetor U. Pô, mas deixa eu entender os vetores ainda, né? Esqueci de fazer esse passo anterior. O que a questão está chamando de U? B menos A. Vamos fazer aqui embaixo para a gente. U é igual a B menos A. É só subtrair coordenada A coordenada. Então seria 0 menos 1. Então a coordenada X aqui é menos 1. 0 menos 2. E 0. 5 menos 5. 0. E o vetor V? C menos A. 8 menos 1. 3 menos 2. Então é muito comum questões onde se dão 3 pontos e você precisa achar ali, a partir desses 3 pontos, qual é o plano que passa por eles 3. Então, o máximo candidato é esse, é subtrair 2 a 2 para achar vetores paralelos a esse plano e a partir desses 2 vetores definir esse plano, seja equações paramétricas, equações cartesianas. Mas vamos lá, produto vetorial aqui. Então, coordenada Y do vetor U, qual é? Menos 2 vezes Z do vetor V, menos 6, menos Y do vetor V, 1, Z do vetor U, 0, vírgula, vamos aqui para a parte de Y, menos X do vetor U, menos 1. E aí, galera, não tenha medo de botar parênteses não, tá? Devagarzinho, não é vergonha de ninguém, tirar sinal numa altura do campeonato dessa, dói no coração, é melhor ir devagar do que errar sinal. Vezes Z do vetor V, menos 6, mais X do vetor V, 7, vezes Z do vetor U, 0, vírgula, vem para baixo, coube, X do U, menos 1, Y do V, menos 7, vezes menos 2. Todo mundo pegou aqui de onde eu fui tirando o canal de valores? Alguma dúvida? Tudo certo? Acho que sim. Outra coisa. Tá. Não, a gente vê no posso ter errado aqui. U vezes V. Aqui vai quanto? 12. Menos 0. 12. Coordenada Y.
vírgula. Coordenada 0. Menos 1. B. Vou pegar aqui. Pausa aqui. Aqui vai dar menos 14. E aqui menos 1. Só que é menos 1 menos 14. Acontece. Menos 14. Ou se quiser é mais 14. Mais 14 menos 1. Aí é 13. Então esse é o vetor produto vetorial de U com V. Lembrando que a gente viu desde o início que U e V são paralelos ao plano. Por que a gente sabe que ele é paralelo ao plano? Porque eles são definidos por pontos que pertencem ao plano. O que a gente pode afirmar categoricamente sobre esse vetor aqui, em relação ao plano? Vou até apagar isso aqui para ajudar a gente a pensar. Esse vetor U vetorial V, ele é perpendicular ao plano. Lembre sempre disso aqui. Se você tem um vetor U, caneta laranja, vetor V, caneta preta, dá para ver que só existe um plano que eles podem definir. O terceiro vetor, que é obtido no produto vetorial entre eles, é um vetor perpendicular simultaneamente a esses dois. Foi através dessa propriedade que vocês calcularam a letra A da questão anterior. Determine um vetor que é perpendicular aos dois vetores simultaneamente. Então o produto vetorial ele é simultaneamente perpendicular a U e perpendicular a V. Consequentemente, esse vetor aqui é um vetor perpendicular a quem? Ao plano π. E ele vai servir para definir a equação desse plano. Beleza? Foi a letra B. Vamos para a letra dúvidas. Determine a equação cartesiana do plano. Preciso de qual? Vamos lá. A equação cartesiana, você precisa definir um x, y, z. Você lembra que a equação cartesiana, você tem uma única equação para o caso do plano ali 3, que vai aparecer, pode aparecer x, y, z numa expressão algébrica. Bem? Então a gente vai ter a seguinte relação. A gente sabe, ponto-chave. Eu vou usar umas notações aqui que não são muito rigorosas, não são da matemática, você aprender tudo, a gente lembre-se que eu não sou da matemática. É o seguinte, nós dissemos que o vetorial V é o que em relação ao plano π. Então, eu vou usar essa notação aqui. Qual foi a relação que a gente fez o tempo todo para determinar se as posições não são perpendiculares? O rapaz que acabou de sair, que eu disse o nome dele. Ele disse para a gente anteriormente. Quando o produto interno dá 0. Então, se eu tiver aqui o plano, eu sei que esse vetor aqui, que é perpendicular ao plano, é U vezes V. Se eu pegar qualquer ponto, você imaginando que para simplificar isso aqui é a origem, tá? Posso chamar de normal também? Posso chamar de normal. Qualquer vetor que eu pegar nesse plano é perpendicular a o vetorial. Entenderam a equação?
Então, o que eu vou contar aqui para chegar na resposta da equação cartesiana? O vetor U vezes V escalar esse vetor qualquer. Pode ser um XYZ aqui, um XYZ aqui, um XYZ qualquer desse plano tem que ser perpendicular a esse dado. Entenderam a relação? Vou botar aqui o vetor X, Y, Z. Isso tem que ser igual a zero. Só que nesse desenho que eu fiz para vocês, eu disse que esse ponto aqui tinha que ser quem para ficar certo? A origem. Isso aqui só é válido se eu estiver pensando num plano que passa pela origem. A questão de alguma certeza que aquele plano ele passa pela origem. Então eu preciso meio que deslocar esse plano para algum daqueles pontos. Então por isso eu deixei um espacinho aqui, ó. Igual o João mostrou lá na questão da esfera, que você desloca o centro da esfera, e para deslocar o centro da esfera você colocar x menos a coordenada x no centro da esfera, y menos a coordenada y no centro da esfera, e assim sucessivamente. Então aqui eu vou pegar o produto interno do vetor normal com esse x, y, z, só que eu preciso deslocar a posição. Escolha um daqueles três pontos que pertence ao plano. Qual que vocês acham mais bonitinho de fazer? 0 a 5. Eu escolhi logo porque eu não fiz. Porque ele pensou igual matemática. Vamos fazer como que ele escolheu e vamos ver se a gente vai dar mesmo. Porque matemática é beleza? gostoso. Então, x menos 0, y menos 0, z menos 5. Agora eu estou escolhendo o que é z. Eu estou deslocando para um daqueles pontos. Entendeu? Assim? Tem um ponto, eu estou fazendo o produto vetorial. De um vetor que eu conheço, produto escalar. De um vetor que. Se eu fizer sem essas subtrações, eu estou considerando qual é o plano perpendicular a esse vetor que passa pela origem. Quando eu faço esses aqui, eu estou perguntando qual é o plano perpendicular a esse vetor que passa pelo ponto 0, 0, 5. Entendeu? E perpendicular igual a 0. Então vamos lá. Eu minha vida, mas me ajuda não. Facilitou, cara. Quem é o vetor vetorial B? 12 menos 6, 13. 12 menos 6 E 13. 13. Vamos acelerar aqui. X, Y, Z menos 5. Igual a 0. Igual a 0. 12. X menos 6Y 13Z mais 13. 13Z menos 65. Isso é igual a 0. Já ficou com a carinha de equação cartesiana do plano. Para ficar bonitinho, tá errado. Para aí. Não, mas a gente gosta do jeito bonitinho, né? Tá bonito. Vai só para o outro lado. Ou aí soma dos dois lados para equilibrar a equação. Tá certo? Tá vendo por que a gente é viciado? Igual a 65. E aí eu pergunto, quanto que deu aquele resposta? Quadrinho. Deu diferente? Eu tinha escolhido quais pontos aqui? Eu escolhi 1, 2 e 5, porque eu usei o ponto A. E eu ligo até fazer o ponto B, que é e a resposta deu a mesma. Vascaíno Então, tudo contra, né? não, os vascaínos estão discordando. Ganha 3 pontos no Vascaíno. Você vai Tá? Ok, entenderam a resposta? Isso só reforça que tem que ser um ponto do plano. Mas independente qual seja. Qualquer dos três seria. Exatamente. E muito cuidado com o sinal negativo. Tá? Se fosse
cartesiana a gente precisa de um vetor perpendicular. A paramétrica precisa de um vetor paralelo. Então, olha só. Uma forma que eu gosto de ver a equação paramétrica do plano é assim. X, Y seria igual. Vou fazer vezes um parâmetro parece. Galera, isso aqui é o jeito que eu aprendi a decorar isso. Mas um vetor V multiplicado por parâmetro T mais um ponto, posso chamar qualquer letra, um ponto qualquer daqueles ali, A, vamos chamar de A, B, C, qualquer dos pontos que pertencem ao plantão. O que eu tenho que obrigatoriamente ter na montar a equação cartesiana aqui? Dois vetores paralelos ao plano, que eu vou chamar de U e V, e eles vão ser multiplicados por parâmetros independentes S e T, e um ponto pertencente ao plano. Então vamos, dada essa caixinha aqui que eu montei na minha mente, o que eu vou colocar aqui? Vetor U, qual é o vetor? Menos 1. Não, porque isso fica legal, né? Menos 1, menos 2, 0. V, 7, 1 e 7, menos 6. E um ponto qualquer, vamos botar o V mesmo, que é mais fácil. 0, 0 e 5. Ok? Vamos bagunçar isso aqui. Calma. Para a paramétrica, você precisa de dois vetores paralelos e um ponto qualquer. Isso. E na cartesiana seria Um vetor perpendicular, que nesse caso a gente usou o produto vetorial, e um ponto qualquer. O ponto qualquer aqui na cartesiana, ele está escondido aqui, ó. Esse aqui é o ponto. Agora vamos ajeitar essa bagunça que eu fiz aqui. Fica como? X é igual a menos S mais 7 T. Ok? Isso. Y é igual a 2S mais T. E Z igual 0S, não precisa nem colocar, menos 6T mais 5. Ok, galera? Outra forma de expressar isso seria como? Assim, X, Y, Z é igual. Qual é a coordenada X? Menos S mais 7T. Viu? Coordenada Y. Menos 2S mais T. Vírgula, aborrecer. Menos 6T mais 5. Bem, tanto assim, e é certo. Essa questão não parece ter tanta variedade de respostas, porque ela meio que vai te conduzindo a um caminho que você já tem alguns dados para utilizar. Mas pense o seguinte: se o cara lá no início da questão, quem está fazendo essa questão, só para. Matheus, espera só para não responder. 9,5. A questão te induziu no início dela a subtrair B por A e a subtrair C por A. Mas se fosse uma questão que deixasse isso livre, você sabe que tem que subtrair um ponto pelo outro para achar um vetor que é paralelo ao plano, mas a questão não te induzisse qual subtração fazer.
C menos B. Percebe que formas variadas são possíveis? Então você poderia ter outros vetores U e outros vetores V. Se ele não tivesse o exemplo aí, claro. Isso. Então assim, isso. Para a equação paramétrica, você pode ter variedades de equações paramétricas que estão corretas. Só que aí eu lanço o desafio para vocês. Resolveu esse sistema de equações, na qual você tentaria excluir os parâmetros T e S. Soma isso daqui, multiplica o de cima por um fator para que o S seja cortado na adição. Consegue enxergar? Qual seria esse valor? 2 menos 2. Aí você soma esses dois, você soma com S. E aí você fica só com o T. Isola o T aqui e coloca dentro da outra. Fazendo essa brincadeirinha aí algébrica, você some tanto com o T, tanto com o S. Equação paramétrica que passa por esse processo de subir com o T e com S, ela tem o quê? Fica aí como um exercício simples para fazer em casa. Saindo da equação paramétrica que você encontrou, você chega lá na tela. Beleza? E vamos avançar. Letra D. A letra E pergunta se um ponto M posso apagar onde? Vou apagar aqui embaixo. Pode ser, galera? A letra A aqui. A letra E é a letra mais fácil dessa questão. Ela pergunta se o ponto M eu escrevi de maneira simplificada, tá? M que é igual a 1, 4, 2, esconde e 4, 2. É muito existe isso aqui. Interrogação no final. O ponto é um fator de referência ao plano aqui. O que eu estou tentando escrever para vocês? Se esse ponto pertence ao plano. Como eu não sou da matemática, eu permito fazer isso. Físico pega divisão, pega derivada, considera que eu estou numa divisão, então a gente pode fazer uma divisão. Como é que eu posso ter certeza se esse ponto pertence ao plano? Alguém tem uma ideia? O que a gente tem do plano? A gente tem duas informações muito interessantes desse plano. Se eu aplicar esse ponto na equação cartesiana do plano e eu atingir aquela igualdade, eu Isso aí. A equação cartesiana está dizendo qual é o critério que os valores de x, y e z de um determinado ponto precisam atender para pertencer àquele plano. Se você pegar o ponto A, o ponto B e o ponto C e aplicar naquilo ali, tem que dar certo. Se não der, tem que dar errado, porque os pontos de partida foram esses. Entendeu? Mas quando a gente já considera que aquilo está certo, a gente vai usar aquela relação algébrica da equação cartesiana para confirmar se esse ponto aqui pertence ao plano. Então aí, dá para utilizar isso de alguma forma na equação paramétrica? daria como é que ficaria isso? De alguma forma. O paramento vai chegar no sistema, né? Se vai substituir com x, y e z também, vai ficar dependendo dos parâmetros. Então vamos lá. Me ajuda aí, 12x, então 12 vezes 1, menos 6y, que é 4, mais vezes vezes 2. Isso supostamente é 65. 12 menos 24 mais 26. Tá certo? Aqui dá quanto? Menos 14.
Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que você Porque a próxima questão que a gente tinha separado é uma questão gigantesca que vai até a letra I. Mas aí eu acho melhor vocês perguntarem as dúvidas e a gente trabalhar em cima da dúvida de vocês. Ficou alguma dúvida do que foi feito aqui hoje? Agora é a hora, essa manhã já prova. A gente buscou selecionar algumas questões que a gente acha que está bem parecido com o que possivelmente o que o Vitor vai cobrar na prova, né? São os assuntos que ele falou recentemente com vocês. Talvez seja interessante colocar no quadro grandes desenhos, as coordenadas, e discutindo com eles como se resolveria cada uma das. Pode ser. Galera, olha só. Olha, deu uma ideia excelente. Eu vou colocar no quadro o desenho dessa questão e eu vou discutir com vocês como se resolveria cada uma das alternativas, para que vocês pudessem treinar isso em casa sem estar no escuro. Beleza? A gente só encaminha como é que faria cada questão. Beleza? Deixa eu achar aqui o. Olha só. Posso cagar até no meio? Assim. A questão é a questão 3 na prova de 2021. E2. Vamos dar esse curso aí e fala o seguinte: que os pontos A, B e C, A, B e D têm as respectivas coordenadas. A é a origem. A é a origem. 0, 0, 0. O ponto B é 1, 1, 0. O ponto D é o ponto menos 1, 1, 0. Letra A. Determine o comprimento AB do cubo. Essa é esta aqui. E o comprimento da diagonal AG. Já é AG. É AG. Foi certo. A B no cubo é o quê? A B é a aresta. Sim. Então vamos lá. Como é que vocês podem fazer essa AB Como é aqui? que vai saber o tamanho dessa aresta? Hã? Isso aí. Então a letra A, B é o vetor que sai de A e vai até B. Como está perguntando o tamanho dele, tem que fazer o módulo. Só que quem é a B? Já fez algo parecido ali, que é o B menos A. E no nosso caso ficou tranquilo, né? Porque seria B
Então, no fundo, aqui a gente está fazendo o quê, galera? Módulo de 0, né? Ou, para ficar uma representação melhor, isso daqui é o módulo ao quadrado, né? Módulo AB é igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Tá bem? São as próprias coordenadas do ponto A, porque era B menos A. Como A é 0, 0, 0, 0, é o próprio coordenada do Samuel tinha falado, a gente poderia fazer a distância entre A e B também, que é a mesma coisa ali. Né? Ficaria 1 menos 0 ao quadrado, que é a mesma coisa. Vai fazer a norma daquele vetor. Aí, isso aqui você vai fazer, vai dar quanto, galera? Raiz de 2, não? A gente já sabe que a aresta mede raiz de 2. E como é um cubo, então todas as arestas medem raiz de 2, certo? A segunda parte dessa questão, da letra A ainda, pede o tamanho da diagonal que sai de A e vai até G. Essa diagonal que passa pelo meio do tubo. Vocês vão achar em vídeos na internet mostrando como é que se calcula isso. Por 2 tábuas sucessivos. Tá quanto? A aresta vezes a raiz de 3. Mas aqui é um jeito bem tranquilo de fazer. Sabe qual é? Vocês conseguem enxergar que se eu pegar o vetor B e o vetor D, somando esses dois, qual ponto eu acho? Regra do paralelogramo. Qual paralelogramo eu formo com esses vetores? AB, AD. Quem você não? O AC. A diagonal, né? Então, se você somar a coordenada de B com D, você vai encontrar o C. O C é o B mais o D. Coordenada. Significa isso? Desenha na figura. Tá. Esse aqui é o B. Ele é de A até G, né? Isso. Você vai aplicar um Pitágoras ali. De A até G vai ser a hipotenusa, o AC vai ser cateto e CG vai ser cateto, certo? Mas aí mas eu fico com visualização. Eu sei que acaba sendo exatamente isso, mas olha só, achando o ponto. Vamos fazer aqui quem é o C. Quem é o C, galera? 1 mais menos 1. 0. 0. 1 mais 1. 0 mais 0. E quando você olha rimar sobre o ponto G em relação ao ponto C? Qual é? Exatamente. Percebam que esses 3 pontos dados têm 0, 0, 0 como cota C. Então significa que esse plano aqui da base do seu cubo é o plano de altura. Qual é a 0. diferença do C para o G? Então daqui para cá só mudou o quê? D. O C. Então o ponto G é o próprio ponto C deslocado verticalmente. Deslocado em quanto? Que é a aresta do cubo. A2 raiz de 2. Todo mundo visualizou isso? Todo mundo visualizou? Isso aqui, ó, é 0, 2, raiz de 2. O que seria esse vetor aqui, galera? É 0 menos 0 ao quadrado, 2 menos 0 ao quadrado, raiz de 2 menos 0 ao quadrado. Somando tudo e tirando a raiz. Fazendo isso, vocês acham que o módulo do vetor AG
combina com a forma que ele falou, que é lado vezes raiz de 3. Só para abusando. Isso tudo só se pega para mostrar como essa questão é grande. Letra B. O ângulo entre a diagonal AC e AG. Como é que a gente calcula ângulo entre dois vetores? A gente já tem o vetor AG, que é esse vetor aqui. A gente tem o vetor AC. Porque a gente calcula o ângulo entre eles. Lembra a fórmula? Tem que estar na cola também. Está na cola. Como é que é o ângulo entre dois vetores? Isso aí. A letra B. Cosseno do ângulo entre dois vetores é o produto interno desses dois vetores. Eu vou botar essa notação aqui, ó, AC interno AG. Poderia ter colocado C interno G, afinal o A é a própria origem, né? Dividido pelo módulo de AC vezes o módulo de A. Temos todos esses pontos, já terminou. Ok? A gente sabe quem é AC, a gente sabe quem é AG, e a gente tem os módulos deles. O AG a gente tem. A gente não tem módulo de AC. Facinho de tirar, né? 0 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Dá quanto isso? 2 ao quadrado, 4. Passa a raiz, 2. Então, aqui, por essa forma, tem que estar na cola, você acharia o ângulo entre esses dois vetores. Vetores esses que foram visualizados na letra A. Letra C. Determine as coordenadas dos demais vetores. Eu gostaria que vocês fizessem essa comigo aqui. Rapidinho, vamos lá. A gente já sabe a coordenada do A, do B, do D, do C e do G. E o E? O E está verticalmente acima de quem? Do A. Então ele tem a mesma coordenada X, a mesma coordenada Y do que o A. Só. Isso aí. Então, diga aí para quem quais são as coordenadas dele. 0, 0, mais 2. O E. O F está acima de quem? Quem vai pagar a gente? Está acima do B. Então seriam as coordenadas do B deslocadas por uma cota raiz de 2. Que é 1, raiz de 2. Falta qual? O G já temos. O H. O H é o D com A. Então menos 1, raiz de 2. 6 minutos. Determine a equação cartesiana para o plano que contém E, F e G. Essa questão é interessante, você pode fazer pelo menos longo, que é igual que nós fizemos anteriormente. Como é que vocês fariam isso? A gente está pegando esse plano aqui, ó, que contém E, F e G. Como é que eu resolvo essa questão? Determino dois vetores paralelos a esse plano. Para determinar dois vetores paralelos a esse plano, temos 3 pontos, subtrai 2 a 2. Seria o vetor G menos o vetor F, aí eu acharia um vetor. O vetor E menos o vetor F, acharia outro vetor. Professor, eu posso pegar qualquer outro? Pode. Você tem que descobrir 2 vetores. Pode ser daqui para lá, pode ser daqui para cá, pode ser esse aqui. Desde que sejam vetores me dando esses 2 pontos, esses 3 pontos, tá ok. Então você tem que pegar 2 vetores. Tendo esses 2 vetores, o que vocês fazem com eles? Produto vetorial desses 2 vetores. Para que o produto vetorial? O produto vetorial entre qualquer vetor desse que eu fiz aqui em roxo pediria o vetor
Eu subtraio 2 a 2 pontos, acho o par de vetores, faço o produto vetorial entre esses dois vetores. Encontro isso daqui. Lembra? Aí eu boto x menos a coordenada de qualquer um daqueles ali, y menos a coordenada daquele que você escolheu, e z menos a coordenada daquele que você escolheu. Digamos, se eu tivesse escolhido aqui o E, seria o produto vetorial que eu encontrei, x menos 0, y menos 0, z, aí menos raiz de 2, isso igual a 0. Veja que o passo a passo está todinho ali. Agora vamos para a forma maceteada. Quais são as coordenadas possíveis para o plano da base? Veja que todos os pontos que estão na base têm uma tendência. Eles podem ter qualquer valor em x e y, mas o z vale 0. Então, qual é a equação cartesiana para esse plano da base? Qualquer valor para y, qualquer valor para x, e o z obrigatoriamente tem que ser 0. Então, a equação cartesiana do plano da base, z igual a 0. Ué, mas cadê o x? Cadê o y nessa equação cartesiana? É a mesma ideia da questão inicial que a gente fez. Como não está aparecendo ali, a gente pode considerar qualquer valor. Para o plano da base, essa seria a equação cartesiana. Que loucura, né? O z tem que ser 0. É a única restrição para esse plano da base. E qual é a única restrição para o plano todo da nosso plano? O z tem que ser raiz de 2. Você vai fazer essa contanhada toda, splitar aí ponto a ponto, fazer produto vetorial, pegar o produto vetorial, colocar nessa forma base da equação cartesiana para achar que z é igual a raiz de 2. Feito isso, e aí eu já prometo acabar nos próximos 2 minutos, a equação cartesiana do plano contém AC e F, aí já é mais difícil porque não é nem esse, nem esse. É um plano que passa aqui, ó, cortando do cubo na diagonal. Fica fácil de entender esse jeito que a gente fez aqui? Não, aí você obrigatoriamente vai ter que fazer. Subtrair os dois pontos, aí tem dois vetores, faz o produto vetorial entre eles, multiplica, faz o produto interno por ponto x, y, z. Lembrando que você tem que subtrair coordenadas de pontos pertencentes. Chega lá. Então a letra D e a letra E é nesse procedimento. 1 minuto. 1 minuto. E a equação paramétrica para conseguir falar. Mas aí a gente pode postar o trabalho. Não é. Você falar. Tá bom? Valeu, galera. Ficou alguma dúvida, galera? Pode falar. Claro. A gente pensou nas questões para trazer os conteúdos mesmos para vocês.